Bom dia, sétimo ano. Durante essa semana, nós veremos o primeiro reino, dos 5 que foram falados anteriormente. Nós veremos primeiro o reino dos Moneras. Quem são? Quem faz parte do reino Monera? As orientações, elas são as mesmas, portanto, vocês devem copiar os textos que serão apresentados aqui e depois, ao final, responder a atividade, as questões que serão propostas. No livro, da página 50 à página 53, tem todo o conteúdo que nós vamos trabalhar durante essa semana. Após realizarem o trabalho, fotografem e me mandem para que eu possa contabilizar a atividade de vocês. Bom, então para começar, nós falaremos aqui, de um modo geral, quem faz parte do reino dos Moneras e quais são as características que eles compartilham. Que característica faz dos animais desse reino pertencerem à categoria dos moneras? Então, o reino dos moneras, ele reúne seres unicelulares e procarióticos, ou seja, seres de uma célula só, e que não tem o seu núcleo delimitado por uma membrana, né? Não tem a carioteca. Então, são seres já de antemão, eu antecipo para vocês que são seres extremamente simples. Seus representantes são as bactérias e as árqueas. As bactérias são micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos do planeta, ou seja, embora a gente não veja, existe uma infinidade de bactérias habitando o nosso planeta. Elas são encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície e no interior dos organismos e nos materiais em decomposição. Então, são nesses lugares aí que vocês encontram seres do reino Monera. Aqui, deixei duas. Estão separados em duas colunas as diferenças básicas e as características das árqueas e das bactérias. Então, primeiro, as árqueas, elas são procarióticas, assim como as bactérias. Porém, elas são diferentes em relação a outras características, como a composição genética, por exemplo, tá? A composição genética das árqueas, ela é diferente da composição genética das bactérias. As bactérias, elas podem ser parasitas ou de vida livre, ou seja, elas podem viver tanto no interior do corpo dos organismos, quanto ela pode viver livremente por aí, viver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos, ou seja, habitando corpos de outros seres vivos. Há muitas bactérias no corpo humano e muitas têm funções relevantes. Então, nem toda bactéria ela é do mal. Nós temos bactérias no nosso organismo que fazem um papel muito importante no nosso sistema digestório, por exemplo, que é o sistema que faz a digestão e a absorção de nutrientes. Então, a gente tem no corpo, não só essa, a gente tem várias bactérias boas, mas a gente também tem as bactérias ruins, né? Que quando parasitam o corpo humano podem provocar doenças. Então, aqui de uma forma geral, as características gerais das bactérias e das árqueas. Então, bactérias são seres mais abundantes, unicelulares e procariontes, e possuem parede celular constituída por peptidoglicanas. As árqueas, em contrapartida, são unicelulares, procariontes também, então são duas características iguais às bactérias, só que a maior parte não apresenta parede celular, e quando apresenta, ela é constituída por polissacarídeos e proteínas, e não por peptidoglicanas igual à bactéria, né? As bactérias, elas podem viver isoladamente, ou podem viver sozinhas ou em grupos, constituindo colônias. E suas células podem apresentar diversas formas. Então, de acordo com o formato da bactéria, ela pode ser coco, bacilo, vibrião, espirilo ou espiroqueta. Aqui do lado tem as 4 principais, tá? Redondinha em forma de coco,
parecendo um bastãozinho, é chamado de bacilo. O vibrião parece um salgadinho, né? E o espiral, ele tem a forma de ondulada, né? Aqui a representação de uma célula de uma bactéria, ela é bem uma célula bastante simples. Basicamente, embora tenha esse monte de nome aqui nela, as principais partes dela são 4, que é a parede bacteriana, a membrana plasmática, o material genético e o citoplasma, né? E depois tem o resto das estruturas que não são viáveis a gente falar agora. Então, as 4 principais: parede, membrana, material genético e citoplasma. E a reprodução da bactéria? Como será que elas se reproduzem? Então, a maior parte das bactérias, elas basicamente se reproduzem pela divisão da mãe em 2 bactérias filhas idênticas, ou seja, quando uma se clona em 2 outras exatamente iguais. Esse processo se chama divisão binária, né? Ou seja, por que bi? Porque está dividido em 2, né? Bi significa 2. E as bactérias podem se reproduzir rapidamente por esse processo, porque uma origina 2, 2 vão originar 4, 4 vão originar, né? E assim por diante. Então, elas se reproduzem muito rápido. É por isso que existe tanta bactéria assim no mundo, né? Deixei aqui, por curiosidade, algumas doenças causadas por bactéria. Tem aqui a cólera, coqueluche, hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia e tem muitas outras. Mas eu deixo essas aqui porque são as que a gente mais escuta falar, né? Mas tem por aí. As doenças causadas por bactérias, também conhecidas por bacterioses, tanto podem ser facilmente tratadas com antibiótico, como o seu agravamento pode levar à morte. Então, algumas doenças provocadas por bactérias, se não for tratada, ela pode sim provocar a morte do indivíduo que tem. A maior parte das bactérias é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, ou seja, alimentos que carregam essa bactéria que não foram lavados ou cozidos antes de serem ingeridos, ou quando a gente entra em contato com pessoas doentes que já têm. Bom, como atividade, fica aqui para vocês algumas questões de múltipla escolha, é só vocês lerem com atenção e assinalar. Uma só está correta. Façam um bom trabalho, assim que terminarem, me mandem, fotografem e me mandem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.